Boa noite, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez, o Senhor Jesus nos permitiu estarmos aqui, trazendo a palavra de Deus, a mensagem de Deus para vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para quem estiver chegando agora no canal, eu me chamo Rony, essa é minha esposa Claudicéia. Boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E já quero agradecer a todos, que têm assistido, nossos vídeos, aqueles que tiverem também compartilhado, comentar, eu sei que ninguém comentou, mas amém, a gente está aqui simplesmente para fazer a vontade de Deus, e nem sempre a gente, como eu posso dizer, aquilo que a gente pede a gente consegue, mas o importante sempre é fazer a vontade de Deus, porque se a gente fosse olhar as coisas do ser humano em si, a gente desistiria, mas por Deus, é por Deus que temos esse canal, é por Deus que estamos aqui, trazendo a palavra dele, é para ele, toda a honra e glória, e estamos aqui para fazer conforme a palavra de Deus, que é espalhar o evangelho dele, espalhar a verdade, espalhar a palavra do Senhor Jesus, arrependimento, salvação, falar da volta dele, para que todos nós, inclusive eu, você do outro lado aí, todos Aleluia. juntos estejamos sempre atentos, preparados, porque hoje eu vou falar aqui em Mateus capítulo 24, falar sobre os falsos profetas, e no versículo 20, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no versículo 24 também, diz assim: porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus, Então, por falta de vigilância, por falta de meditar na palavra de Deus, muitos que conhecem a palavra de Deus, mas por às vezes esquecer, meditam, mas às vezes param de meditar, acham que já sabe demais, e acaba esquecendo de algumas coisas. Então, assim, a palavra de Deus é bem clara, ela não mente. Tudo que nela está escrito já aconteceu, e muitas coisas estão acontecendo, e coisas piores ainda hão de acontecer nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, se aqui está dizendo que até pessoas conhecedoras vão até mesmo acreditar nesses falsos profetas, eu não duvido. Se a palavra está dizendo, é verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é isso que a gente vem sempre estar aqui no canal, alertando, falando realmente para todos estarem atentos, meditar na palavra de Deus dia e noite, porque surgirão falsos profetas. Já tem muitos aí, e é permissão de Deus, É permissão de Deus que essas pessoas aí enganem, porque tem muitos pregadores aí que não estão mais pregando salvação, não estão mais pregando a verdade, usam 10% da palavra de Deus e inclui 90% de mentiras. Hoje em dia, como a gente sempre tem falado nos vídeos, sempre os pregadores de hoje em dia estão pregando só prosperidade, como se a gente fosse viver eternamente nessa terra. E não, sabemos que há um tempo para todas as coisas, há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. Porém, aquele que morre em Cristo não morre, continua. Após a morte física, continuaremos espiritualmente com o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ali não haverá mais choro, nem pranto, nem noite. Vai ser o tempo todo dia, e louvando e agradecendo o nome do Senhor Jesus. Então a palavra que eu deixo para vocês hoje é isso. Estejais sempre atentos, porque a vinda do Senhor Jesus, está próxima. Cada dia que se passa, se aproxima mais. Tem pessoas que não vão ver a volta do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus aqui no verso 30, do mesmo capítulo 24, então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a volta do Senhor Jesus é como se fosse um raio. Ele vai vir no céu, Então, assim, um raio que dá no céu, aonde queira que você esteja.
na sua casa, cada um na sua casa. Somente basta olhar para o céu que você vai ver ali o relâmpago. E assim vai ser a vinda de Cristo. Aleluia. Basta somente olhar para o céu, onde quer que você esteja. Olhou para o céu, você vai ver ali o Senhor Jesus Cristo. Porque muitos, né, vão falar, o Messias está ali, em tal lugar, venham ver, entendeu? Porque é permissão de Deus que milagres aconteçam através de pessoas, né? Permissão de Deus. E para quê? Para que a gente venhamos a estar atentos à palavra dele e a gente não venha cair no engano dessas pessoas aí, dos falsos profetas, falsos messias, igual mesmo eu falei a um vídeo anterior aí, algum vídeo anterior, falei sobre aquele, se eu não me engano, Henri Cristo, né, que teve aí, passava na televisão e tudo, e tinha aquelas mulheres seguidores dele. Então, assim, são falsos profetas, são falsos messias, eles se achavam messias, né? Mas, enfim, essa é a palavra que eu deixo para os irmãos, estejais atentos, né? Para que não venham a ser enganados e grandes coisas, né? Como se diz, grande sofrimento ainda virá sobre a terra. Então estejais firmes, não buscai forças ao Senhor Jesus, né? Porque grande vai ser as lutas espirituais, grande vai ser as batalhas. Então que venhamos a cada dia nos fortificar no Senhor Jesus, para que a gente estejamos aguentar até o fim, porque a palavra de Deus diz que somente aqueles que perseverar até o fim, não é até o meio, mas sim até o fim, será salvo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa é a palavra que eu deixo para vocês aí do outro lado. Que Deus continue abençoando a todos. Vou passar a palavra para minha esposa. Estamos aí, né, com os 80 inscritos. E creio em nome do Senhor Jesus que esse número vai aumentar para a honra e glória de Deus. Não é para nós, é para a honra e glória do Senhor Jesus, tá bom? Aqui é um canal simples. Às vezes as pessoas tá buscando aquelas edições bonitas. É legal, sim, é legal, né? Mas o que tem que ser levado em consideração é a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. Não temos ilustre nem nada, mas aqui temos a verdade, que a gente fala usando a ferramenta que Deus deixou para nós, que é a Bíblia Sagrada. Aleluia. Então, que os irmãos venham a acreditar na palavra de Deus, né? Sempre, tudo que vocês verem, ouvirem por aí, consulte sempre a palavra do Senhor Jesus para ver se de fato é verdade aquilo que é pregado. Porque como eu falei aqui, como eu acabei de pregar, surgirão falsos profetas, falsos messias. Profetas, falsos profetas, isso aí já está no meio da gente já. Né? Como eu disse, mencionei, tem muitos aí pregando somente bonança, chave disso, chave daquilo, ganhe isso, ganhar daquilo, dê isso em troca para receber aquilo, entendeu? Então é assim, só, como se diz, né? Deus não é Deus de barganha, né? Você não pode ficar dando algo com interesse de receber outro, não. Você tem que sim ajudar a obra de Deus naquilo que você pode. A palavra de Deus nos fala em 10%, né, dos dízimos. E para que as igrejas, né, mantenham ali as portas abertas com aluguel, água, luz, né, a manutenção, somente isso. Fora isso, dê 1.000, dê 2.000, dê 10.000. Não, isso aí é você e Deus. Se Deus tocar no seu coração, você ter condições e não for faltar a você, amém. Mas se não, somente aquilo que Deus tem falado na palavra dele, amém? Assim eu passo a palavra para minha esposa. Amém, aleluia, glória a Deus, louvado, exaltado, engrandecido, aleluia. Seja sempre o nome do nosso Senhor, que Ele sempre cresça e que nós diminua cada dia mais, né? Eu vou estar deixando uma meditação aqui da palavra do Senhor também, que encontra-se em Gênesis capítulo 37, verso 23, que fala da vida de José, né? E está escrito assim: aconteceu que chegando José, os seus irmãos tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram numa cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. A cova era um poço, né?
É só até aqui que eu vou ler. Eu acredito que muitas pessoas já conhecem a história de José, né? José, os irmãos dele começaram a ter inveja, ciúmes dele, né? Por achar que o pai dele, que era Jacó, preferia ele mais do que os próprios irmãos, né? Por ele ser o mais novo. Só que, além deles terem ciúmes, inveja, eles armaram todos, né? Contra José. Eles jogaram José naquele poço. José inocente, José tinha ido lá para servir, né? A inocência. E eles lançaram ele naquele poço. E ali foi passando um vendedor, né? Eles estavam pensando em matar, mas aí o irmão de José, o irmão de José, Judá, falou: não convém tirarmos a vida dele, nos sujarmos com sangue. Então eles venderam José como escravo para esse vendedor, e conforme foi se passando o tempo, Potifar foi comprar escravos e ali ele viu José, e José foi oferecido para ele foi, comprou José, e José foi trabalhar na casa de Potifar, e a história segue com José sendo tentado pela esposa de Potifar, né, até que ela conseguiu, entre aspas, acusar ele de que ele tinha dado ousadia para ela, né? Mas José, a todo tempo, ele foi inocente, e José foi cair na prisão, e lá na prisão ele continuou revelando sonhos, né? E teve um sonho que ele revelou e ele falou para uma pessoa que trabalhava no palácio do rei, que quando essa pessoa estivesse solta, que ela viesse a lembrar dele. E os anos se passaram e José foi lembrado por esse trabalhador da casa do rei. José foi lembrado e foi chamado para revelar os sonhos do rei, que o rei estava incomodado com esses sonhos. José revelou os sonhos, tudo. E quando José revelou o sonho, veio a grande virada da vida de José, que o rei, né, nesse tempo, o rei enviado pelo próprio Deus, o rei passou a ter tão grande confiança em José, porque José, por onde ele passava, onde ele tocava, as coisas de maldição se tornavam bênção, tudo dava certo, né? Era o próprio Deus ali usando José. Então o rei entregou tudo nas mãos de José. José passou a ser nomeado como governador do Egito. E a história, né, continua de José, para quem quer ter a oportunidade de conhecer a história de José, da vida de José. Eu costumo falar que não é uma história, é a vida de pessoas que tiveram vida como nós temos hoje, né? Que ficou aqui na palavra do Senhor para que nós possamos ler, meditar, dependendo da situação que nós estamos passando, se for parecida, para a gente se fortalecer na palavra do Senhor, né? Amém. E eu me vejo muito na história de José, né? É uma história muito forte. E José se tornou o governador do Egito, né? Quem diria? José foi preso, José foi humilhado, José foi escravo, foi acusado pela esposa de Potifar, né? Quem diria que José ia um dia se tornar governador? Porque a todo tempo, desde o nascimento de José, Deus era com ele. Deus nunca soltou as mãos de José. Mas uma coisa mais importante antes de Deus estar com ele foi a confiança de José. Em momento algum, José foi escravo, José sofreu, ele foi chicoteado. Mas em momento algum, José deixou a fé dele e a força dele que vinha do Senhor, da palavra do Senhor, se corromper. Em momento algum ele teve a oportunidade de se vender, ele teve a oportunidade de se dobrar para outros deuses, como tentaram forçar ele. Ele falou: não me dobro para outros deuses, apenas para o meu Deus, né? Ele teve várias oportunidades de fazer coisas diferentes e negar o nome de Jesus, de se vender, né? Mas não, ele a todo tempo José se fez firme. O Espírito Santo de Deus era tão poderoso sobre José que José, em momento algum, ele se corrompeu. Trazendo para os dias de hoje, olhando assim para o mundo, do jeito que as coisas estão acontecendo, do jeito que a gente vê as coisas que está na palavra do Senhor, né, acontecendo, porque é necessário que as coisas aconteçam, as profecias do Senhor, as promessas do Senhor também.
a gente fica pensando, né? A gente vai passar por muitas coisas, já estamos passando por muitas coisas, né? Nós estamos aqui nesse mundo, estamos passando, porque Jesus ainda não voltou, né? Mas aquele que se permanecer firme com ele até o fim, não negar o nome do Senhor, não se corromper, não trocar a palavra do Senhor por dinheiro algum. Não, é com o Senhor que eu vou até o final, eu estou com ele até o fim. Doa o que doer, mesmo que para defender o meu Jesus eu venha morrer, porque aqui é só uma carne podre. Então você passa a dor que você passar, mas não nega o Senhor Jesus por nada. Porque a recompensa, ela não vem desse mundo, a recompensa ela vem dos céus. A nossa morada não é aqui nesse mundo a vida inteira, é tanto que muitas pessoas morrem, partem. Então a mesma coisa somos nós não somos eternos, mas a vida existe, a eternidade com o Senhor. Que a nossa verdadeira vida aqui é passageira, a nossa verdadeira vida é lá em cima com o Senhor. Então que essa palavra ela entre na tábua do seu coração, que você venha procurar entendimento. Fala com Jesus, Jesus me dá entendimento, eu não sei ler, eu não sei entender o que está escrito. Peça entendimento para Jesus, entendimento, peça discernimento espiritual para Ele na sua vida, que Ele venha te ensinar, você ler, entender, que Ele venha falar com você, né? E que Ele venha te dar, renovar suas forças espirituais, que você possa ver as coisas espirituais acontecendo, como está na palavra do Senhor, e todos os dias a gente vê, eu e minha esposa, toda vez que alguma coisa acontece, a gente fala, realmente o que está escrito na palavra do Senhor está acontecendo. E aquele que está firme na palavra do Senhor, que crê, que acredita, ele não vai ficar tão abalado como as outras pessoas que não estão firmes no Senhor, porque a gente sabe que é necessário acontecer para que o Filho do nosso Deus, ele venha, que é Jesus Cristo, né? E eles são uma só pessoa, é Pai, Filho e Espírito Santo. Então é necessário. Vai ter perdas, vai ter coisas que vão nos estremecer, vai ter coisas que vai nos entristecer, vai ter coisa que a gente vai pensar, nossa, como que eu vou sair dessa situação? Vai! Mas existe um Deus o qual a gente pode chegar até Ele, dobrando os nossos joelhos e falando, Jesus, eu sei que o Senhor está à frente dessa minha luta, me ajuda, esteja comigo, e Ele te ajuda, e Ele luta essa luta por você, Ele nunca perdeu uma guerra, não vai ser a sua que Ele vai perder. Então confia no Senhor, renova as tuas forças no Senhor, porque daqui para frente as coisas só vêm a piorar aqui nesse mundo. Mas lá na Nova Jerusalém, lá com o nosso Senhor Jesus Cristo, como meu esposo já falou, não vai ter choro, não vai ter ranger de dente, vai ser só alegria, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de tudo. Então aquele que estiver firme nele, é claro que ele vai levar com ele, é claro que ele vai falar, você tem um lugar que eu preparei para você aqui no céu. É isso que ele quer, que você permaneça firme até o fim, não fica olhando, meus irmãos, meus familiares ainda não seguem Jesus, me maltrataram, acha que eu não sou ninguém, não dá nada por mim. Deixa que falem, deixa que te maltratem, deixa, entrega nas mãos do Senhor, que você vai ser, que Jesus, Ele vai cuidar de você, Jesus, Ele vai te honrar. Se Ele não te honrar aqui, Ele vai te honrar lá, mas aqui Ele vai estar te guardando, vai estar te protegendo. Todas as suas necessidades, não as que você quer, mas as que Ele acha que você necessita, Ele vai cumprir, Ele vai suprir. Em nome de Jesus, tá bom? E eu deixo essa palavra, que ela venha fortalecer. Desde já eu quero agradecer as pessoas que estão assistindo nossos vídeos, que são inscritas no nosso canal, compartilhem, deixem o seu comentário, curtam. Passe esse vídeo, nem que seja para uma pessoa, para que nem que seja uma só alma seja ganha para Jesus. A nossa intenção é essa, é ganhar almas para Jesus, né? Esse trabalho é para Ele. Então, nós somos apenas vasos usados pelo nosso Senhor. Então, que Jesus venha te usar também, que você passe para outra pessoa. E assim eu agradeço e desejo a todos um bom começo de semana. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Deus abençoe e até a próxima, se assim Deus permitir. Fica com Deus.